E nos chama mais a atenção o fato da transição pós-impeachment ter resultado na vitória do Jair Bolsonaro. Então eu quero aqui, para a gente organizar os trabalhos, convidar o nosso secretário jurídico da CTB, companheiro Mário Teixeira, que é portuário também, é um dos companheiros que ajudou a construção de uma política nacional de portos, teve grande contribuição no debate, até na orientação ao governo da presidenta Dilma, e que também está muito preocupado com a nova realidade, porque já se inicia um debate acerca da reestruturação da política nacional de portos, e isso, consequentemente, tem significados para a organização social dos trabalhadores. Convidado também a companheira Ivânia, que é vice-presidente nacional da CTB, presidenta do Sindicato dos Bancários de Sergipe, para compor a mesa. E assim, a gente tem esse espaço aqui das cadeiras, se a gente pudesse trazer o povo lá do aquário para cá, a gente garantir um visual melhor. A transmissão é ao vivo, mas não é ao vivo na Globo, então é ao vivo no portal da CTB, no Facebook, tem uns espaçozinhos aqui, e assim, dá sugestão a gente garantir aí que o celular esteja no modo silencioso ou desligado, pedir atenção para a gente aproveitar bem o debate, para que quem quiser eventualmente fazer algum nível de conversa, tomar um cafezinho, ali atrás, do lado esquerdo tem um cafezinho, pode sair. Né? Como a gente ainda não conseguiu comprar o carpete, então vocês viram que as cadeiras fazem uma certa zoada. Então vamos também garantir que a gente possa fazer um pouco de movimentação, mas vai ser bom. Então aqui, completando a nossa mesa, nós temos aqui o Alexandre Navarro, que é o presidente da Fundação João Magabeira, da Fundação Lauro Campos. Ele que já nos abrilhantou em outro momento, já esteve aqui, já podemos dizer assim, já tem uma parte desse quintal, que nesses tempos de crise, eu já falei para o pessoal, quem quiser fazer algum tipo de assentamento, se sintam à vontade, a casa é nossa, sejam bem-vindos. E o Renato, que é o presidente da Fundação Maurício Gabões, foi presidente do PCdoB. Seja bem-vindo, Renato. Assim, só justificar, o Manuel Dias entrou em contato, falou de dificuldade, mudança de agenda, bem como o Márcio Postman também, que tanto falou com o Renato, quanto falou comigo também, ele é da Fundação Pessoa Abramo. O Márcio Costa, inclusive, está se colocando à disposição, ele quer reunir com a gente, porque ele acha que nesse processo de mudanças abruptas, de mudanças aceleradas, vai ser bom a gente convocar a classe trabalhadora, não somente os dirigentes, para algumas oficinas, para discutir, né, o trabalho, a importância dos sindicatos, o ciclo produtivo, as novas tecnologias, a indústria 4.0. Então eu disse a ele que nós nos colocamos à disposição e vamos ajudar a construir isso, né, com as centrais sindicais, de forma a qualificar mais a nossa intervenção. Então a ideia nossa é que a gente reserve aqui o tempo de 30 minutos para cada palestrante. Vamos combinar aqui. Sugestão? Alguém tem? Então, companheiros e companheiras, eu, pela ordem de chegada, eu passo a palavra ao Alexandre Navarro pelo tempo de 30 minutos e logo em seguida a gente ouve o Renato Rabelo. Tudo bem? Vamos lá? Vida longa CTB. Alexandre? Vamos acordar, pessoal. O Renato está dizendo que vocês estão dormindo. Boa tarde. Só uma perguntinha. O som está chegando aí no fundo? Está tranquilo? Ok. Boa tarde. Está mais o outro está fazendo uma microfonia. Boa tarde. É um prazer estar de novo aqui no CTB.
nós tivemos antes do período eleitoral. O cenário que líamos não era muito profícuo, muito exitoso. Já anunciava-se uma vitória do presidente eleito. E voltamos agora para tentar fazer um pós-regime, pós-eleições de 2018. Agradeço a Dilson o convite, em nome da Fundação João Gabeira, do Partido Socialista, de estar aqui para a gente tentar discutir os rumos que vamos, a classe trabalhadora do país, a sociedade brasileira em si, tentar enfrentar nessa novidade. Obrigado, Renato, de novo, sempre Maurício Grabois nos socorrendo, nos ajudando nas nossas intenções. Ivânia e Mário Teixeira, do Núcleo Jurídico da CTV. Sobre isso, sobre questão jurídica, você é um advogado, tem outros advogados aqui. A legislação brasileira é grande, é um emaranhado, muda-se consideravelmente todo o tempo. Como para aperitivo, começar pela questão jurídica, já que citei o seu nome para o jurídico, não vou lembrar que a pessoa que vai cuidar das relações jurídicas, da materialização de leis, de possíveis vetos, da escritura de como se organiza juridicamente o país, através da Subsecretaria de Assuntos Jurídicos, pessoa nomeada pelo presidente eleito. É uma pessoa que teve o registro da ordem adquirido em 2013. Subsecretário de Assuntos Jurídicos da Presidência da República passa toda a legislação, onde começa, onde termina, onde finaliza, aquilo que nos disciplina se o preço da água é 10, se é 20, se é 30, se temos direito à água, se temos direito à pensão, se temos direito de ir e vir, se temos habeas corpus. É uma pessoa que mexe com leis há 5 anos. Neófito, Beócio, eu acho que é muito difícil para uma pessoa dessa. Eu conheci outros com grau outro mais elevado de qualidade no mundo das leis, mas eu acho que foi uma cartada bem ousada, dá para uma pessoa dessa uma responsabilidade dessa de você disciplinar palavras, vírgulas, letras, pontos que mudam. Hoje não se tem idade no regime geral porque tirou um E do artigo 30, do artigo 40 da Constituição. Uma letra, um parágrafo, uma vírgula muda a compreensão da lei. Bota uma pessoa que eu acho um pouco iniciante para você ter essa grande responsabilidade para com os rumos do país. A Dilson estava falando indústria 4.0. Há uma figura que alguns, os que julgam o fim dos tempos, ou o fim da história, ou o fim do trabalho, tem uma figura que lê como serão as fábricas, indústrias, o comércio daqui a 15 anos, 12 anos talvez. As empresas daqui a 15 anos serão compostas de 3 figuras. 3 figuras. Máquinas, um homem e um cachorro. As máquinas, computadores entre eles, para fazer o trabalho. O homem para alimentar o cachorro e o cachorro para cuidar do homem para ele não mexer na máquina. São essas as figuras que vão estar numa fábrica.
Isso vem de uma coisa que a gente lia anteriormente lá, que os fatores de produção já foram a ver na vida, natureza, trabalho e capital. Entrou depois tecnologia da informação, o quarto fator de produção. Esse ingrediente da tecnologia da informação, das máquinas, da inteligência artificial, dos grandes dados, fez criar um desemprego estrutural. Esse emprego dificilmente você repõe de novo, a não ser que for o cara para construir a máquina. Não o do cachorro e nem o homem que está lá. Esse tem um problema, que é um cenário de substituição como desemprego estrutural da figura do ser humano na elaboração, na produção de produto ou de processo. Nada mais é que a leitura que se faz, você excluir o ser humano do processo produtivo. O ser humano tem uma funcionalidade quando ele gera renda para, foi discutido hoje cedo, a questão rentista de você olhar, botar uma pessoa, todos uma linha Milton Friedman, Chicago, um dia foram Chicago Boys, hoje são Chicago Wolves. Os caras que liam aquele livro da década de 70, monetaria, o clássico do monetarismo, There's no free lunch. O almoço não é de graça, todo mundo tem que pagar. O trabalhador rural, inclusive. Que pode entrar como bode na história. Entra como bode na história, bode na sala, no texto, depois você tira o trabalhador rural. Devido às idiosincrasias e realidades do que ser trabalhador rural nesse país. Sazonalidade, trabalho constante, rendimento constante, produção e renda inconstante. Cobrar R$41,51, 30, como foi comentado, para trabalhar na área rural, para você fomentar dinheiro para grandes capitalistas, poupadores via regime previdenciário, que é onde não se atacou até hoje. Né? A Constituição de 88 criou um processo solidário de distribuição de renda. Quem trabalha, junta tudo e paga todo mundo. O regime é solidário. Não será mais. Não será mais. Para as pessoas que estão sendo colocadas. Todas são de cunho do liberalismo. Então, onde você vai tirar dinheiro? Você vai tirar dinheiro do serviço público e quem tem empregado. Então, você vai poder tirar mais. Você cria, como foi no Chile, esses caras estiveram lá. E lá o Milton Friedman estava lá. E gerenciou no governo Pinochet, perto da nossa primeira reforma da Previdência, emenda constitucional número 20, as ideias que não foram aplicadas aqui gastam uma resistência grande no Congresso, a partir de 95, que não se criou um regime assemelhado com o do Chile, que hoje os velhos aposentados do Chile têm uma percentual muito pequena, porque eles foram o regime capitalizado, poupado individualmente, não o regime solidário, não corrigiu a renda, os benefícios foram retirados e foram todos colocados individualmente nas famosas AFPs, Administradoras de Fundo de Pensão, que vão cuidar da nossa poupança individual, de todos que vão ter contribuído. Você chega no final da vida, quando vai se aposentar, quando está cansado, quando já se dedicou, quando se entregou a horas a fio para ajudar o país, você vai ter que viver um salário que não era o que você ganhava, talvez metade, talvez um terço do que você ganhava quando era laboralmente efetivo. Manda para as FPs, que administram sua conta de todos, depois você vai ter um rendimento bem pequeno daquilo que vai lhe prover comida, educação, saúde, lazer, seja lá o que vai. De outro lado, eu ouvi o discurso de todos, falei aqui inclusive quando estivemos aqui, achei que iam fazer uma coisa importante. Iam fazer uma reforma tributária com progressividade. Ou seja, você tributar quem ganha muito dinheiro nesse país. Hoje você tem 71,4 mil pessoas que pagam em média 6,7% de imposto. Não é você que paga 27, ou outro paga 27, que ganha 10 mil, 15 mil, 7 mil, 8 mil, 10 mil, 20 mil. É o cara que ganha em média 4,6 milhões mês. É uma família de um banco que nos últimos 5 anos ganhou, a termos de lucros apropriados e dividendos, 9 bilhões de reais. Essas pessoas pagam 6,7 em média
de imposto. Isso está onde? Isso está num decreto do ex-presidente Fernando Henrique, um decreto de 95, que diz que lucros e dividendos são isentos e pagam uma média de 6,7, que é o resto das impostos. É só capar o decreto. Resolvido. Há uma conta do IPEA, isso está no estudo do IPEA, Gobete Oraíra, que começa com 43 bi, vai até 73 bilhões se você começar a tributar lucros e dividendos. Não é do rico, é do trilhardário de rico. Pessoas que têm muito dinheiro e não precisam desse dinheiro. Alguns fazem uma função via fundação social, fazem filmes, alguma coisa assistencial, criam fundações, etc. Então, até para você escamotear o dinheiro que é internalizado. Isso não acho que era uma medida para você até vincular cobertura para as outras áreas, é um dinheiro considerável, 50 bilhões, 70 bilhões, 43 bilhões de reais, para você equalizar mais o país. Infelizmente, esse troço não vai ser efetivado. O que nos resta? Quem trabalha, quem tem família, quem tem filho, quem tem conta, quem tem pouco financiamento, juntar para tentar modificar isso. Isso é um processo difícil. Vamos estar, por sugestão do Renato, inclusive, em janeiro, né? Vamos fazer uma oficina, para entender como que chegou a isso, a esse momento, o que é isso e o que fazer para enfrentar essas atitudes. Algumas coisas são estranhas. Você bota um general para ser coordenador político. Não sei se vai conseguir. Estava falando com outros. Para você preparar uma emenda constitucional, a exemplo dessas que estão propondo de desvincular receitas carimbadas, que garante a equalização social, que muitas garantem a equalização, acesso à saúde, SUS, você precisa de uma emenda constitucional, você precisa de 308 votos. 308 votos é muito voto. Você vai encaminhar um general por meio de bancadas temáticas. A bancada da bola, da vida, do boi. Eu, sinceramente, não sei como se faz isso. Você tem um regimento da Câmara, do Senado, que é um regimento comum, tem uma Constituição que diz que são os líderes partidários que indicam as votações. Não tem como vota a bancada da Bíblia, da bala, do boi, de qualquer coisa dessa. A bancada do boi vota pelo boi. A da Bíblia vota pelo Evangelho, pelo Mateus, coisa vinculada. Eu não sei como vai trazer essa quantidade de votos. Pode ser uma mágica que faça. Também eu não sabia lá daquele outro rapaz da poupança como ia fazer aquele negócio. Mas fez. Mas para mim, soa meio assim, talvez até simples demais. Eu vou transferir a capital para Jerusalém. Que assunto! Um país problemático desse, que assunto! A Embaixada Brasileira vai para Jerusalém. Que assunto! O lucro líquido nosso com Israel são os 500 milhões de dólares. Somente com o Egito são 3,5 bi. É uma conta matemática, né? Eu vou, por uma coisa simples, brigar com os outros. Não vou brigar com a China. A China é o maior parceiro comercial depois dos Estados Unidos, depois da Argentina, nosso. Vou brigar com a China. Porque é chinês, é comunista, não sei o quê. Por quê? Não entendo. Vou brigar com a China e vou prevalecer nos Estados Unidos. Onde está essa relação? Só no último ano cresceu 23 milhões de dólares a lucratividade brasileira da relação com a China. Nos Estados Unidos, diferente, não é positivo. Mas vou brigar com a Argentina, que é o terceiro. Mercosul, SDEP acabou, não tem mais regime com o Mercosul. Parece umas coisas assim. Que discurso é esse?
Para onde vai isso? Onde querem essas pessoas? Eu realmente fico curioso. No fundo da alma eu torço para que dê certo. Não consigo ver com essas atitudes a pessoa discutir, sair do acordo de Paris. Há uma conta do 5º painel de mudança climática das Nações Unidas que diz que a temperatura na região norte do país cresce em até 5 graus no século. 5 graus significa uma savanização da floresta amazônica. Vai virar um Sudão africano, do Amazonas, floresta amazônica. Na região norte, 3 graus. Na região nordeste, 3 graus. 3 graus significa 40% a menos de oferta hídrica. Mais seco, mais falta d'água, mais pobre, mais gado morto, mais pessoas carentes, pobreza recrudescida. Complexo. Na região centro-oeste, 3 graus também. Isso é o aparecimento de terras secas, desertos. Isso é o que diz 440 mil pessoas estudando o clima nos últimos anos todos. Aí eu falo, não, vou sair do acordo climático. Porque para plantar onde tem floresta, fazer queimada, sinceramente, é um contrassenso. O mundo vai para esse lado aqui, eu vou para esse lado aqui. Porque não gosto daquele cara. Ele é comunista, porque ele é alguma coisa. Não vai à igreja, não ora, não pede. Vou ser contra. Esse é o caminho, talvez, infelizmente, que nós estejamos andando. Não é uma coisa boa, talvez uma coisa soturna. Vou privatizar. Aí discute-se. Refinaria? Uma conta, essa vai ser a conta, está desatualizada já, isso daí tem alguns meses. O pré-sal já está adiantando esse negócio. O Brasil produz 2,6 milhões de barris de petróleo dia. O Brasil consome 2,2 milhões de barris de petróleo dia. O Brasil refina 1,68 milhões de barris por dia. Se produz 2,6, consome só 2,2, está sobrando petróleo. Você tem que refinar. Se refinasse 100% e não 60% do total produzido, você teria 2,4 milhões de barris. Você teria 200 milhões ainda para sobrar. Há que se discutir você flexibilizar o monopólio da União das Refinarias, há que se discutir. A capacidade de investimento brasileira é pequena. Se você tem a refinaria, eu consigo refinar e consigo entregar petróleo pelo preço local e não ter que ir ao exterior para comprar petróleo meu, que eu mando para fora e refino e trago para dentro. Aí é dolarizado, isso é normal. Equalizar a conta de empresa dessa forma em dólar é mais fácil, Aí fica um discurso que não tem, mas é uma discussão real que a gente também tem que abrir a guarda e admitir nossos erros. Erramos. Eu, inclusive, tive vários lugares aí. O partido ao que eu pertenço tem que fazer a minha culpa e dizer que errou em várias coisas. Questões de largar a administração pública, não achar que o dia a dia de assinar coisa, autorizar contratos, contratar pessoas, botar pessoas, não tem que ter cuidado, tem que ter cuidado sim. Tem que ter cuidado no dia a dia, porque as pessoas ficam cegas com o poder, com o automóvel, com a secretária. Erramos. Incluo nós outros juntos. Temos que fazer a minha culpa e ver também onde dá para adiantar, onde dá para largar, onde não dá para largar. Cogitou-se de levar o ensino superior para a ciência e tecnologia. Com que dinheiro? Com que dinheiro? Tiraram o fundo setorial de petróleo da ciência e tecnologia, botaram para a educação e virou superávit de educação e saúde. E virou superávit de primária. Esterilizado o dinheiro. Não vai nem onde estava e nem para onde queria ir. Isso não agora, isso antes já. Cogita-se com o astronauta recriá-lo, que é metade do que se pesquisa em ciência e tecnologia vem desse dinheiro. Cogita-se instituir
espero que faça isso daí. Fez uma coisa boa, tirou comunicação do que era ciência e tecnologia. Tirou. Comunicação, uma outorga de rádio e TV, que pautava investimento em pesquisa. Sem investimento em pesquisa, sem investimento em ciência, tecnologia e inovação, nós vamos continuar sendo aquilo que Davi Ricardo falava lá no final do século XVIII. Teoria das vantagens comparativas. Você exporta aquilo que você é competente, aquilo que você é capaz, agricultura, no caso, soja, minério de ferro, etc. Importa com excesso arrecadado o que você não tem. Importa semicondutor, chip, telefone, esse troço aqui, microfone, porque todos têm um semicondutor aqui dentro. Ocorre que a vantagem, a teoria da vantagem comparativa, te torna uma pessoa dependente, uma colônia. Nós outros, para importar 1 tonelada de semicondutor, precisamos vender 21 mil toneladas de minério de ferro. 1 tonelada precisa vender 21 mil. Se você não começar a desenvolver tecnologia embarcada, trazer valor agregado ao seu produto, isso é um caso do período de 30 a 80 do século passado, que você teve um crescimento da indústria, hoje está decrescendo sobremaneira, as pessoas estão sendo desempregadas. Aí vai inventando a máquina, o cachorro e o cara lá, porque você não tem mais uma capacidade produtiva. E um discurso que está sendo colocado é o seguinte, isso o Paul Krugman, que vai estar dia 12 aqui em São Paulo, aqui em São Paulo, diz o seguinte: a retirada unilateral por parte dos países beneficiou a entrada de capital. Você abaixa as tarifas de importação, simplesmente. Aí começa a entrar ventos, etc., máquinas. Isso vai causar um problema grande nas fábricas brasileiras que não enfrentam. Você tem uma central em São Paulo, lá em Brasília, de patrões que não enfrentam a guerra da inovação, da competição e de investimento em pesquisa e inovação. Você vai ter um problema grande com os que produzem aqui dentro, né? Você vai ter uma entrada de capital de serviço, mas você vai ter um problema de quem produz sobre isso. E que é uma proposta. O Paul Krugman defende isso. Ele defende outras coisas que esses caras não conseguem defender. Parece que entende mais do Brasil do que ele. Ele vai falar o seguinte: não dá para você comparar o Chile com o Brasil. O Chile está estabilizado, não foi no governo Pinochet que esses caras foram lá, esses Chicago Boys, esses que estão aqui, com o mesmo modelo de capitalização. O Chile veio se desenvolver depois já com a coalizão dos partidos de esquerda, do final um governo que transformou um país mais fluido e bem menor, com 17 milhões de pessoas. O México, que se abriu, não mudou nada com esse processo de quebra, de ruptura das taxas de importação, de abertura do mercado. Não mudou nada, continua um país de maquiladoras, de montagem e fazer drawback. Por isso não dá para você fazer a mesma coisa que os outros, porque ali deu certo, o Chile está desse jeito, fulano desse jeito, fulano. Isso é o cara que fala. E fala bem falado mais que os nossos aqui. O trabalho deu-se um sinal com essa reforma trabalhista, a tendência provavelmente vai ser fragilizado mais ainda. Até o limite que você possa ter uma poupança mínima para aplicar no sistema de capitalização. Não vai excluir, etc., mas vai ter um sistema mínimo de capitalização. Nós, com as outras fundações, estamos tentando ver como que se vai dar frente de discussão, uma frente nacional de discussão contra essas medidas. Passa, acho que obrigatoriamente, pelo trabalho no Congresso, né? Pelas pessoas. É uma minoria, está fragilizado o discurso, você perde muito o discurso, até porque ajudou a perder o discurso, né? Nós tivemos oportunidade e não conseguimos responder
pelas fraquezas. Respondemos muita coisa boa, etc. Tal, mas não respondemos por tudo e acabou o que acabou. Da nossa parte, Adilson, Renato, Mário, o Partido Socialista continua sendo o Partido Socialista. O segundo, depois do PCdoB, que o PCdoB continua, graças a Deus, ultrapassa a barreira não, o desempenho, se fosse barreira, não, o desempenho, felizmente, tentando encontrar uma solução. E temos uma tranquilidade de admitir fragilidades, erros, etc. Tivemos bons governos que talvez não tenham resolvido tudo. Nossa proposta para essas questões, foi um assunto que foi discutido, é você tentar encontrar outras formas de distribuição de renda, não pela via de você atacar, tirar mais, reduzir a pouca poupança, a capacidade de vida de quem trabalha. Há outros caminhos para você fazer uma reforma tributária. O IVA é uma coisa razoável se pensar. Queriam votar esse projeto, não tem capacidade, porque a fim de feira não se vota nada. Não tem quórum para votar e não tem capacidade para votar. A instituição de imposto sobre valor agregado é uma coisa a se pensar. Você junta os dois impostos nacionais, com o IPR, com ICMS, e com PIS, COFINS e IPI, você cria o imposto de valor agregado. Pode até começar pela União para depois ir pelos estados. Você tem que ter uma discussão para mandar. Isso é uma discussão que se tem, que a gente também não pode fugir dessa discussão. Outros lugares deu certo, outros lugares mais parecidos com a gente deu certo também num tempo mais parecido. E a gente tenta encontrar a solução. Talvez essa oficina das fundações com vocês traga alguma solução. Nós estamos, falei com o Vicente Celistre agora, na fundação, criando um processo de internacionalização da mesa. Vamos trazer, inclusive, de Adilson a vocês todos para nos indicarem quais entidades internacionais na área do trabalho podem ser nossos parceiros. Vamos fazer isso via Nações Unidas, olhando os ODS, olhando o que é realmente importante para a sociedade. E estamos sempre à disposição para qualquer discussão, quando vier pedir para a gente poder participar com todas as suas capacidades, suas limitações que temos. Não é simples o cenário. Não é simples o cenário. Talvez coloque-se o pé pelas mãos, porque as figuras aparentemente estão indo num caminho muito arrojado. Talvez dê certo, não sei como vai fazer isso, mas é um caminho muito arrojado. Pode ser que bote o pé pela mão, não aconteça nada disso. Você fique arrastando, não aconteça nada. Mas uma hora, talvez, essas forças que têm um norte, o bolso como fundo principal, eles conseguem se rearranjar. Encaminham, se juntam, etc. E nós, desse lado, vamos nos dividindo, nos fragilizando, como foi o último período eleitoral. Divididos, fragilizados. Agradeço de novo, Adilson, a todos vocês da presença. Eu li com a decisão que foi tirada, é mais ou menos alguma coisa do que eu falei agora. A preocupação de todos é igual. E não queiramos que vai ser alguma coisa tão diferente. Obrigado, e que tenhamos alguma luz para encontrar alguma solução e poder enfrentar essa dialética, que para nós agora nos fragiliza, estamos deveras fragilizados. Muito obrigado e parabéns pelo encontro. Obrigado, Alexandre. Eu vou pedir agora para o Renato fazer a sua fala. Lembrando que na sequência dessa mesa
está previsto aqui um debate sobre a decisão do STF sobre a contribuição sindical e suas consequências para a luta dos trabalhadores. O Dr. João Hilário Valentim, da Conalis, o Ministério Público, já se encontra aqui, o Magnus também, e o debatedor que está aqui na mesa também vai participar da mesa, é o Mário Teixeira. Então vamos ouvir agora Renato Rabelo. Boa tarde, companheiros, companheiras. Adilson, presidente da CTB, o Navarro, da Fundação João Mangabeira, da qual nós temos uma parceria também de longa data, participamos de muitos debates conjuntos. Aqui presente também na mesa, o Mário Teixeira e a Ivânia, essa batalhadora sindical, defensora das mulheres. Hoje é uma grande questão a luta das mulheres e ela desempenha muito bem esse papel. Eu penso o seguinte, companheiros e companheiras, a instalação do governo Bolsonaro representará o fim de um ciclo político, econômico e social em nosso país. Eu parto daí. Nós vamos começar a viver um outro ciclo completamente diferente. Aliás, alguns vão dizer, mesmo com Temer, eu sentia feliz e agora é o diabo. Para mostrar, portanto, que a situação, companheiros, e a situação que era prevista não era exatamente. Nós podíamos perder até para a direita, mas quem ganha é a extrema direita. Eu não vou fazer aqui uma análise da vitória da extrema direita através do pleito de 2018, porque senão levaria muito tempo. Mas eu queria dizer para vocês que essa vitória da extrema-direita não é um fenômeno só brasileiro. Só situar essa questão. É evidente que aqui eu falaria muita coisa também sobre isso. Acontece isso hoje no mundo, na Europa, sobretudo, e em vários países. E no âmbito nacional, eu posso dizer para vocês que nós subestimamos a extrema-direita. Houve uma subestimação. Então isso aqui é uma outra questão para outro debate, discussão, etc. Só para dizer para vocês, nós fazíamos tudo para que fosse no segundo turno Bolsonaro, porque achava que nós íamos mais facilmente derrotar o Bolsonaro. Portanto, uma subestimação completa. É não compreender a realidade como ela estava se pondo. A esquerda, companheiros, companheiras, as forças progressistas, perdeu o embate político e ideológico. Essa é outra questão também para o debate. Se eu for exatamente me voltar a isso, eu teria que falar muito mais. Portanto, a análise da vitória da extrema-direita compreende essas questões todas. Erros e insuficiências nossas. Então, essa é toda uma questão que eu não vou entrar aqui, porque eu não vou ter tempo, evidentemente ficaria num tempo maior para entrar nessas questões. Se no debate alguém estiver interessado, a gente poderia até debater alguma dessas questões. Eu entraria já mais detidamente, evidentemente levando algumas questões que são importantes, qual o caráter do governo Bolsonaro e suas bases de apoio político e social. Qual é o caráter desse governo? A gente tem que começar exatamente a tentar prescrutar que diabo de governo é esse da extrema-direita.
Então, aqui, companheiros, tem uma questão que é importante a gente situar. Nós não podemos dizer ainda, com toda a plenitude, qual é o caráter desse governo. Mas, o mais visível neste começo, há uma questão já mais visível, mais aparente, que é o quê? Governo de tendência autoritária, projeto econômico ultraliberal. É um governo pró-Ocidente, tendo como centro os Estados Unidos. No sistema de poder mundial atual, existe aquilo que se volta a chamar da Guerra Fria, ou como dizia o presidente da China, Xi Jinping, ou Guerra Quente. Na realidade, companheiros, porque a China ascendeu no sistema internacional, passa a ser uma potência que enfrenta as grandes potências capitalistas, sobretudo os Estados Unidos. Então, essa é a disputa maior no centro do poder mundial, que chegou e está chegando a um nível de guerra comercial entre os Estados Unidos e a China, guerra comercial aberta pelos Estados Unidos. Vocês sabem que guerras mundiais começam por guerra comercial. Eu não estou dizendo que nós vamos para a terceira guerra mundial, mas foi assim que começaram as guerras. Então, você veja a importância disso. Por isso, companheiros, o que é que eu destaco aqui? A clã Bolsonaro já tomou partido. O clã Bolsonaro já tomou partido pelos Estados Unidos contra a China, que nem a direita faz isso, porque a direita tem interesse em negociar com a China. A China hoje é uma grande potência mundial, não há exatamente como se afastar disso. O extremismo desse governo é tão grande, que a ideologia dele é tão primária, é tão rasteira, que ele coloca exatamente a China como alvo. E é hoje a China o maior parceiro comercial do Brasil, como disse aqui o Navarro. Você veja o absurdo. Além do mais, é importante a gente levar em conta que os traços desse governo são traços fundamentalistas. Tem uma visão cultural e religiosa que chega a uma visão cultural e religiosa que vai antes do iluminismo. O iluminismo é um processo do século XVIII, pessoal. No fundo, eles estão querendo que as crianças sejam formadas somente pela família e pela religião. Criança não ir mais à escola, não ter mais presença na escola. Imagina que diabo! Isso é coisa da Idade Média. Por isso, companheiros, isso já é visto exatamente pelos pronunciamentos deles. Eles chegam a dizer, você veja o absurdo, de que tudo que é contra eles, oposição qualquer que é contra eles, o que eles exatamente acham que não se filia a eles, é cultura marxista. Chegou a dizer que a Revolução Francesa é produto da cultura marxista. Marx é bem depois da Revolução Francesa. Esse é o caráter do governo, pessoal. A gente já pode dizer isso. Ele nem tomou posse ainda, mas pelo que ele já se pronuncia, pelo que ele está escolhendo. O Congresso, depois eu vou falar sobre isso, mas na realidade, o ministério que eles estão montando é um horror. É um horror. É esgoto. É esgoto, pessoal. Eu não imaginava que a coisa chegava a isso, mano. É um absurdo. É um absurdo. Eu vou falar devagar, porque senão eu vou me repetindo. Ou seja, o que é que representa Bolsonaro e seu núcleo de governo?
Núcleo de governo, que a gente pode dizer que é a farda, a toga, o clã, que é a própria família Bolsonaro, e o mercado. A classe dominante brasileira não queria esse tipo de gente. Ela se desmascara. Mas qual foi a saída delas? Exatamente para impedir que uma força de esquerda voltasse novamente ao poder, tiveram que apoiar Bolsonaro. É isso que a classe dominante brasileira fez. Aliás, é essa classe dominante. Mostra exatamente a natureza também dessa classe dominante. O centro de gravidade, companheiros, desse governo é o autoritarismo, que pode chegar a uma forma ditatorial. Ainda mais se esse governo começar a ter reveses, ele pode exatamente aumentar o autoritarismo, chegando até uma forma de ditadura. Isso para quê, esse autoritarismo? Para impor, através da repressão, o ultraliberalismo, a anulação de direitos e a alienação da soberania do país. O autoritarismo é para isso. Neoliberalismo, no estágio extremado, anulação de direitos, e olha bem do que já foi anulado de direitos com Temer, e alienação da soberania do país. Ou seja, o aspecto ditatorial é para isso. Qual é o alvo desse governo? O alvo desse governo, companheiros, é a oposição política e a mídia que não se submeta a eles. Não é só a esquerda, não. Não é só a esquerda, não. Ele exatamente já anuncia restrições à liberdade de imprensa. Veja o que já aconteceu com a Folha de São Paulo. A Folha! Então não é qualquer coisa. É evidente que o alvo principal, sobretudo, é a esquerda, o PT, socialistas, comunistas, ativistas sociais, movimentos e entidades do povo e dos trabalhadores, e maior restrição ainda à mídia digital, democrática e progressista. Esse é o alvo deles. É o alvo desse governo, já dito por eles, na própria campanha. Nem escondeu. Ele não ia para debate, mas ele falava. As casas do Congresso, a situação é tal que mesmo, pessoal, essa Câmara de Deputados e o Senado, que olha o que é essa gente que foi eleito para essas casas. Esse pessoal, companheiros, já começa a ver que esse governo é um governo que eles não vão saber como vai levar. E já começam a luta no sentido até da disputa da mesa da Câmara e do Senado, no sentido de ter uma independência maior e tentar fazer um acordo com eles que eles fiquem neutros, porque ele não vai ficar, e essa luta eu não sei qual vai ser o desfecho dela. Ou seja, o governo é tão extremado que mesmo a Câmara e o Senado vai se colocar, no primeiro momento, em certa luta contra esse governo, apesar de que potencialmente ele tem uma maioria. Você veja o nível que chegou. E diante da aplicação desse governo, da aplicação da sua política neoliberal, pessoal, eu pergunto, como reagirá a opinião pública? Como reagirá? Ele vai pedir confiança ao povo, pedir tempo, com base exatamente no apoio inicial que ele tem? Vai invocar que é preciso vender as estatais para pagar a dívida? Isso eles já estão dizendo. Vai dizer isso para o povo? Olha, nós vamos ter que vender tudo. Que diz aí o Guedes, né? Que é o futuro ministro da Fazenda dele, da economia. Ou seja, essa é uma questão, portanto, companheiros, que vem mais reformas de austeridade e de estrangulamento. A reforma da Previdência, companheiros, vai ser uma reforma muito mais truculenta. Mais reforma trabalhista ainda. Complementação do diabo dessa reforma que já está aí. Eles é que estão dizendo. E nem se fala de uma reforma tributária progressiva. Nem se toca nisso, pessoal.
nem se toca nisso. Vocês já viram eles falarem disso? De reforma tributária progressiva? É tudo contra a maioria do povo. É um negócio impressionante. Haverá retomada do crescimento econômico e geração de empregos? Isso são perguntas que se faz. É evidente, pessoal, que tudo isso eu estou fazendo indagação, que o governo nem tomou posse, mas é pelo que esse governo diz, pelo que ele é, pelo ministério que ele está formando. Eu posso dizer para vocês que o mais provável é um crescimento lento em maior espaço de tempo. Não vai ser crescimento assim grande e num tempo curto. Vai ser lento e no maior espaço de tempo. O ajuste fiscal vai ser draconiano. A previsão, e ainda tem mais, a previsão entre 9 de 10 analistas, a desaceleração da economia mundial para o ano que vem é uma coisa exatamente prevista pela grande maioria dos analistas. Ainda mais com a guerra comercial entre a China e os Estados Unidos. Portanto, do ponto de vista mundial, a coisa também não é simples, não. O que eu quero dizer para vocês é que a ideologia do Estado que o Bolsonaro vai comandar é um Estado reduzido cada vez mais e tudo se resolve através do mercado. O que é que eles estão dizendo? Um princípio maior deles é que o Estado deve ser o menor possível. É princípio deles. Essa é a ideologia que prevalece exatamente na formação desse governo hoje. Desvalorização crescente do trabalho e valorização do capital. Vai ao encontro, portanto, das necessidades do capitalismo contemporâneo, do neoliberalismo. Desregulamentação de 3 mercadorias do capitalismo: o trabalho, a terra e o dinheiro. E tem mais, eles estão preparando e vão preparar para que o governo leve em conta, o governo deles, condições institucionais para tornar a financiarização do Brasil completa. Ou seja, eles estão preparando as condições para uma financiarização completa da economia brasileira. É onde eles querem chegar. Eu pergunto para vocês, qual a consistência desse novo ciclo político? Também é outra indagação. Qual a consistência disso? Conduzido por esse regime da extrema-direita. Qual mesmo? Essa é uma questão, companheiros, que a experiência da extrema-direita no mundo vai demonstrando o seguinte, que eles aqui podem seguir também essa experiência. 2 questões dessa experiência da extrema-direita. Reparem bem. Vínculo com a sociedade através de moderno aparato de comunicação, redes sociais e internet. É o que eles já fizeram na campanha eleitoral. Essa é uma questão. Eles querem sim manter um contato direto com a sociedade. Eles têm que ter apoio da sociedade. Isso já está acontecendo na Europa. Por isso usam os meios de comunicações mais modernos. E a segunda questão, como experiência da extrema-direita, a escolha de um alvo como bode expiatório, que em alguns lugares, por exemplo, como no caso da Europa, pode ser inclusive alguma etnia, que eles colocam como alvo da coisa, como bode expiatório. E aqui no Brasil, quem pode ser esse bode expiatório? A esquerda, o PT. Essa é a questão, pessoal, olha aí. Então, essa já é uma experiência da extrema-direita. Eu já estou traduzindo isso. A experiência, portanto, essa experiência da extrema-direita, e levando em conta o caso Bolsonaro que eu perguntei, é de longa duração ou pode ser uma coisa rápida? Na realidade, companheiros, o problema é mais fundo. O Bolsonaro é um instrumento, não é Bolsonaro em si, que é um cara raso, medíocre, é instrumento. E aí eu cito aqui um trabalho interessante, que é instigante, de Gabriel Kohn, que é um professor emérito da USP, que diz o seguinte: que ninguém se iluda, o que se ensaia no Brasil
não é mera aberração sustentada por um governo ocasional. Tem importância planetária, como tudo que cerca a bem-sucedida campanha eleitoral, que já foi bem-sucedido na campanha eleitoral, e o modo como se busca consolidar o poder uma vez conquistado. Eu repito isso aqui. O que está em jogo é o modo como se busca consolidar o poder uma vez conquistado. O Brasil, por sua dimensão no mundo, é um teste importante. O debate atual é sobre esse novo regime de dominação. Esse é o debate. Qual o novo regime de dominação da grande burguesia? Isso está em jogo. O Brasil passa a ser um teste para isso. Por isso não é um problema qualquer. A visão nossa é que é um problema mais fundo. Se eles vão conseguir ou não, se esse governo vai ser capaz com essa gente que ele está reunindo, eu não sei. Mas é um problema que tem lastro mais fundo. Não é por acaso, pessoal, essa ligação tão estreita com o imperialismo norte-americano e com aquilo que é o mais extremado do imperialismo norte-americano. Eles se transformaram aqui em porta-voz do Trump. O filho está com o chapéu de Trump, tirando fotos. Ele recebe um merda, que é assessor de defesa nacional, um homem chamado Senhor Guerra, esse cara, Senhor Guerra, o tal de Bolton. E sabe como é que ele recebe hoje na casa dele? Dando continência pro cara! Isso é uma humilhação pro povo brasileiro! Não vá, pessoal! É uma humilhação! Olha onde a gente chega, meus amigos! Não sei. O troço é difícil. Mas é isso, pessoal. Eu estou aqui tentando exatamente ir em algumas questões que têm um lastro mais fundo, para que a gente possa talvez já indagar, prescrutar, procurar entender, etc. Para que a gente não fique só na superfície. Ora, companheiros, aí eu entraria na terceira questão, que é, diante disso, o que fazer? E como nós vamos resistir? Qual vai ser a resistência, então? É o que nos resta. A resistência a esse diabo. Parece que eles querem nos meter no inferno, que nem purgatório, muito menos o céu. É inferno. É um negócio de louco. Por isso, companheiro, o golpe de 2016 se consolidou, esse golpe que colocou o Temer, o governo Temer à frente. O golpe de 2016 consolidou seus objetivos com a vitória eleitoral da candidatura de extrema-direita de Bolsonaro. Por quê? Temer foi um vermezinho. Isso aqui, companheiros, é um troço mais profundo. É uma vertente autoritária que dispara em relação a Temer. Dispara. O centro de gravidade, portanto, da nossa resistência, da resistência que tem que se fazer, é um desafio. Qual é o desafio? Aqui é importante também a gente debater essa questão. O desafio é construir uma ampla unidade em defesa da democracia. Juntar todas as oposições a esse governo. Não é só, companheiros, uma oposição, ou só a esquerda. É preciso juntar todas as oposições. E todas as oposições que a gente tem que juntar, reparem bem, é respeito à Constituição de 88, plena garantia da democracia e pela liberdade política. Meus amigos, se a gente conseguir que se respeite a Constituição de 88, já bastante sacrificada, garanta, de uma certa forma, aquilo que é a democracia com base nessa Constituição e a liberdade política com esse governo, portanto, essa é a grande luta.
A lógica que deve orientar, portanto, a resistência é unir o máximo de forças políticas e sociais para isolar as pretensões autoritárias, combater a perda de direitos e denunciar a renúncia à soberania do país, que chega a um nível de vergonha para os brasileiros. Portanto, as bandeiras da resistência, pessoal, está em função disso. Se é exatamente unir o máximo de força para combater e isolar as pretensões autoritárias, então uma das bandeiras da resistência é o autoritarismo. A outra bandeira é exatamente a soberania, pelo nível de entrega que eles querem fazer do país. E a outra, os direitos. Essas três questões são a base das bandeiras da resistência: autoritarismo, soberania e direitos. Mas é importante, companheiros, a gente levar em conta isso também. Numa reunião agora em Buenos Aires, a CLACSO, o Conselho Latino-Americano de Ciências Sociais, estava lá Dilma, ex-presidente do Brasil, e a ex-presidente da Argentina, Cristina Kirchner. Todas as duas levantaram essa questão de frente ampla. A Dilma chegou a dizer o seguinte: todas as oposições juntas até com o diabo. Isso é textual, né? Eu estou dizendo não. E a Cristina Kirchner: temos que criar uma frente social cívico-patriótica. É sempre uma frente mundial. Isso às vezes presidente da República. Para você ver que o problema é um problema maior nosso na resistência. Por isso, companheiros, o debate atual sobre o enfrentamento desse tipo de governo de extrema direita, é necessário o quê, companheiros? Uma frente ampla democrática. Aí tem alguns, e é sempre assim, a esquerda começa a dizer: não é frente ampla democrática, é frente popular. É uma dificuldade para se entender essa questão, pessoal. O que é que o PCdoB sempre tem dito? Não há contradição entre uma frente ampla, ô Navarro, e uma frente popular. Por quê? Porque a frente ampla, a frente popular, juntas, é quem dá consequência à frente ampla. Por quê? A frente esquerda, a frente popular, deve ter como objetivo construir uma frente ampla. Porque sem uma frente ampla, nós não vamos isolar esse tipo de governo. Quanto mais ampla, mais a gente isola eles. Aí você veja o contrassenso. Não, a frente popular. A frente popular, companheiros, fica só a frente popular. O objetivo, portanto, da frente popular é a frente ampla, para isolar o inimigo. Porra, será que não se entende isso? Por isso, companheiros, que em questão a gente compreendeu o seguinte: sem unidade da frente de esquerda e popular, para dar consequência à frente ampla democrática, há uma perda dupla. Nem a esquerda se fortalece, atua isolada, e nem se alcança uma frente maior capaz de isolar a ofensiva da extrema-direita. Facilita o golpe sobre nós. O governo Bolsonaro atinge de forma ofensiva um amplo espectro político, por isso que a frente ampla é possível. O objetivo de Bolsonaro é atingir um espectro político amplo, que vai desde as esquerdas, vai desde a esquerda mesmo mais consequente, a social-democracia, que vai até o liberalismo democrático, pessoal. Não é por acaso que eles acabaram com o PSDB. O PSDB se afundou completamente. Se afundou completamente. Por isso, companheiros, é necessário a gente compreender, portanto, que essa é uma questão chave. Se ele tem um alvo de ataque tão amplo, então nós temos que fazer uma frente ampla. Eles é que não estão dando essas condições, para que a gente possa, com isso, isolar esse tipo de governo. Então, essa é uma questão, portanto, que nós consideramos muito importante. E, por fim, companheiros, esse governo
para eles, os trabalhadores é o foco decisivo da austeridade. Se a austeridade fosse para a classe dominante, para boa parte da burguesia, mas o foco da austeridade é esse regime autoritário da extrema-direita. Esse autoritarismo, essa ditadura para os trabalhadores, para a maioria do povo. Esse é o alvo deles, esse é o foco deles. O foco da austeridade, assim dita, é exatamente para os trabalhadores. E é aqui, companheiros, que eu digo o seguinte: por que isso? A grande burguesia, o seu extrato dominante, se divide hoje em dois, porque a crise é muito grande. Uma parte se divide dizendo o seguinte: não, para enfrentar a crise, eles acham que ainda é um liberalismo democrático, etc. A outra parte da burguesia: não, isso não está dando certo. Tem que ser um regime de força, forte, autoritário, etc. E aí se divide. O que foi Trump nos Estados Unidos? O que é o Brexit na Inglaterra? E o que está acontecendo na Europa com esse governo de extrema-direita? Sai a direita, entra a extrema-direita! Para dizer que agora é preciso o quê? Força, autoridade, uma ditadura na prática. Para que isso, companheiros? Para enfrentar, e essa sempre a visão marxista, nós temos que ir para a base, para a infraestrutura, para a economia, para saber por que acontece isso. O que acontece é que o capitalismo contemporâneo, companheiros, é cada vez mais um capitalismo de capital fictício. Prevalece a hipertrofia financeira em detrimento da produção. Ora, se é um capitalismo de rentismo, esse capitalismo, companheiros, de uma certa forma, quer ganhar dinheiro com dinheiro, e é isso que está acontecendo. Esse é um fator fundamental da fase atual do capitalismo, é ganhar dinheiro com dinheiro. Então, o sistema financeiro não é simplesmente um grande instrumento para o processo produtivo. E sem esse processo produtivo, mesmo com máquinas, o trabalho vai sendo desvalorizado. Soma-se a isso o quê? Soma-se a isso, companheiros, as tecnologias da quarta geração. Tudo isso leva no sentido de quê? Neoliberalismo. Com a tecnologia da quarta revolução, a desvalorização como nunca vista do trabalho e a valorização do capital. Essa é a realidade concreta. Por isso que eu digo, pessoal, o capitalismo não vai resolver isso, não. Se não tiver uma outra formação política, econômica, social. Se não tiver um sistema socialista, não vai resolver isso nos marcos do capitalismo. Eles podem resolver, digamos assim, como se fosse botando pães quentes. Por que eu digo isso, companheiros? As consequências que nós já estamos sentindo, qual que é dessa junção de neoliberalismo, ainda mais ultraliberalismo, como seria o caso do Brasil, e quarta revolução industrial? Seria o quê? As consequências. A desvalorização do trabalho levaria à perda sistêmica de direitos. Aliás, as perdas de direitos passam a ser um sistema já. Não é uma perda qualquer, é uma perda sistêmica. E é o que o capitalismo pode fazer. Então, essa é uma grande questão que é importante a gente ver. Consequência disso, precarização crescente do trabalho. Precarização crescente do trabalho. Marginalização de camadas cada vez maiores de trabalhadores. Então, as consequências são essas. Nessa realidade de um capitalismo de capital fictício, de um capitalismo que o que vale exatamente é o capital portador de juros, isso já previsto até por Marx, e que a tecnologia chega a um nível extraordinário. Nada disso é a serviço do povo nem dos trabalhadores. Pelo contrário, é contra os trabalhadores, porque desvaloriza o trabalho e o processo crescente é um processo de marginalização de boa parte dos trabalhadores.
Por isso, companheiros, o exemplo desse governo eleito, desse governo eleito que vai tomar posse, o que é que ele propõe? A tal carteira profissional verde e amarela. Que diabo de carteira profissional verde e amarela é essa? O que é isso, Adilson? Essa governo, agora não, é uma carteira profissional verde e amarela. A carteira profissional verde e amarela, companheiro, é a carteira do trabalho precaríssimo. Ou seja, o trabalho precaríssimo já tem uma carteira, a carteira verde e amarela. Essa é uma questão, exatamente para responder a isso que eu acabei de dizer. E eu pergunto para vocês, companheiros, qual é a escolha do trabalhador? Qual é a escolha numa situação dessa? Qual é a escolha? Ou seja, ele também já disse, tem que escolher entre o trabalho e direitos. Ora, o que é entre o trabalho e direitos? Primeiro que você não vai ter o trabalho com direitos. Você vai ter um trabalho sem direitos. Então ele empurra, e aliás a vida vai empurrando o trabalhador para escolher o trabalho sem direito, pessoal. Nós somos levados, enxotados por eles para isso. E esse governo já disse isso, companheiro, até em campanha. Até em campanha. Ou seja, o povo vai votar num caba desse tipo, deu cheque até em branco para um diabo desse. Você veja onde nós chegamos. Por isso, companheiros, que eu digo o seguinte: primeiro, a resistência é uma resistência ampla. Os trabalhadores têm que participar dessa resistência ampla. É uma ilusão pensar que o trabalhador vai fazer uma resistência própria. É evidente que um trabalhador organizado, ele participa com mais força de uma frente ampla. Agora, sem essa frente ampla, que a gente congrega todas as forças contrárias a esse governo, nós não vamos ter uma força maior para derrotá-lo. Essa que é a questão. E isso que as centrais propõem de fazer fóruns, etc., é para unir os trabalhadores, é para unir a classe trabalhadora, tendo em vista ser uma força importante na condução de uma frente ampla, democrática, para derrotar essa gente. Esse é o processo, é assim que nós vemos. É isso, obrigado. Obrigado, Renato. Então, companheiros e companheiras, nós temos aqui em seguida uma mesa, mas assim, dando encaminhamento aqui, eu vou sugerir a Ivânia, que ela possa aqui receber, diante da avançada hora, apenas 5 crachás, por um tempo de 3 minutos, quem quiser fazer alguma observação, alguma pergunta, e logo na sequência a gente instala a outra mesa, porque nós temos também crachá na mesa, com horário. A ideia é que depois das 5 falas aqui, perguntas, questionamentos, a gente passa de volta para os oradores por um tempo de 5 minutos para fazer as considerações finais. O Vicente é o primeiro. Nós vamos ser rígidos aqui com o tempo por conta do nosso horário, senão a gente prejudica a mesa seguinte, que vai tratar de um tema tão importante como esse. Vicente. Faço essa fala, saúdo a todos os companheiros da mesa, ao plenário, saúdo também em nome da corrente Sindicalismo Socialista Brasileiro, saúdo o companheiro Mário, que é coordenador do nosso setor, da nossa Secretaria de Assuntos Jurídicos, companheiro Rony, companheiro Renato, companheiro Navarro, meu companheiro de diretor nacional e de luta do Partido Socialista Brasileiro, nesses 71 anos que o Partido Socialista Brasileiro faz a sua história no nosso país. E também, Adilson, deixar registrado dessa grande iniciativa. Durante o debate da nossa direção nacional e da nota política, que hoje, ao início da tarde, aprovamos por unanimidade, coloca essa preocupação desse perfil que a vitória deste novo presidente traz para o povo brasileiro.
não há como se preocupar com a perseguição aos movimentos sociais ali adiante. Pode parecer pessimismo, pode parecer fatalismo, ou criar um ataque a este governo devido à sua história de militar, ou das besteiras, das baboseiras que disse no decorrer da vida, defendendo ditadura, tortura. Mas não é. Porque o que pretendem eles, pela banca dos rentistas internacionais, da apropriação da nossa soberania, a apropriação das nossas riquezas naturais, a privatização de todas as estatais e de todo o patrimônio brasileiro, e do ataque ferrenho aos direitos sociais, trabalhistas e previdenciários, a privatização da previdência pública, a resistência que terá que ser feita a isto pode ter do lado de lá do governo saída sim de perseguição, de mordaça e de autoritarismo. Até porque essa pauta que está colocada aí, e o capitalismo internacional não interessa o regime que estiver ali no governo, a postura do presidente, a pauta que está colocada aí, terrível e profundamente ultraliberal, fundamentalista que pode ter essas saídas também. Então eu quero ficar aqui para concluir a minha fala. O desafio que está colocado, como colocou o Renato ao final da sua fala, é sim de ampliar. E nós temos que sair de quaisquer divisionismos e hegemonismos. Nós temos que buscar sim ampliar com os partidos políticos. As fundações são importantíssimas nisso e já estão fazendo. Como eu disse, lá em Porto Alegre, no começo desse ano, reuniu-se 7 partidos. Além dos 2 que aqui estão, estavam o PT, o PDT, o PSOL, o PCO e o PCB estavam lá. Nunca tinha visto uma mesa assim. Para discutir diversos assuntos, cardiólogos e muitos organizadores. É por aí. E as fundações são importantes nisso, na verdade eram as fundações que estavam lá. E os partidos e os movimentos sociais. A CTB é um núcleo político do movimento sindical decisivo e importantíssimo. Então, nossa saudação dos sindicalistas socialistas, e o desafio é de cada um de nós na nossa base, no nosso sindicato. Como dissemos hoje de manhã ou ontem, vamos voltar à base, de volta ao começo e mobilizar a classe trabalhadora brasileira. Roberto José de Santana, 3 minutos. Faltando 1 minuto, a gente avisa. Bem, boa tarde a todos e a todas. Tem motivo até para dizer. Quero dizer que sou nordestino e a Bahia não elegeu Bolsonaro. Então Bolsonaro não é um problema nosso. Mas a gente vai resistir, ele sabe que lá na Bahia não tem espaço para ele. Infelizmente, o Nordeste, a Bahia, conseguiu evitar a eleição de Aécio Neves, mas nós não conseguimos sozinhos evitar a eleição de Bolsonaro. Pelo menos no Nordeste, em especial a Bahia. Você tem ideia, no primeiro turno, Bolsonaro ganhou dos 407 municípios, só ganhou em 6 municípios. Já no segundo turno ele diminuiu, só ganhou em 4 municípios. Então ele sabe que lá no Nordeste o negócio lá é complicado para ele. Mas o problema é nacional. Nós somos de um partido nacional e a preocupação é muito grande. Eu procuro saber, Renato, essa frente ampla passa por que partido? Lá em Salvador, Haroldo Lima fez um debate também sobre isso. Ele falou até isso, até incluir Fernando Henrique Cardoso e outros companheiros dessa frente, unir essa frente, né? Todo aquele que seja contrário desse governo que está aí, eu acho que tem que se unir. E outro ponto que eu coloco aqui com preocupação é a posição de Ciro Gomes, né? Que teve uma posição no segundo turno, na minha opinião, horrível. Desde a primeira, foi um cara que mais bateu no nosso candidato, foi Ciro Gomes. E no segundo turno, ele se omitiu por completo. Quer dizer, preocupação muito grande. E era um candidato que até, percebido bem em determinado momento, até apontava que ele era um nome que unificava as esquerdas. Entendeu? Então hoje ele faz uma reflexão. Será que se realmente Ciro Gomes, Lula abrisse a mão da candidatura e fosse Ciro Gomes, nós venceríamos as eleições? E Ciro Gomes realmente é uma pessoa confiável? Outro ponto que coloco aqui para a CTB, eu acho que a CTB tem que realmente ter uma posição política mais firme, mais segura
no sentido de realmente unir as classes. A CTB não pode ficar mais debatendo as questões corporativistas de cada sindicato. Porque esse tem sindicato de vários tamanhos, tem pequeno, grande e médio. Às vezes eu vou no encontro da CTB, chego lá só vejo pauta corporativa, setores públicos, privados, etc. e tal, quando na verdade o papel do sindicato é isso aí, fazer sua luta. E a CTB tem que se pautar pela luta nacional, geral, que unifique os trabalhadores do campo, da cidade, e aqueles trabalhadores da periferia, aqueles que não têm carteira assinada, aqueles que realmente não têm, que não está preocupado com a reforma da Previdência, coitado, porque não trabalha, jamais vai se aposentar, e a CTB precisa realmente sair dessa pauta, né, corporativa e ter uma pauta mesmo geral para trazer esses trabalhadores para fazer essa luta que realmente vai necessitar para poder enfrentar esse bicho que está aí. Muito obrigado. Muito bem. Roberto de Oliveira. E em seguida, o último inscrito, Ives Rodrigo. 3 minutos. Obrigado. Primeiro, parabenizar aí os palestrantes e parabenizar também a primeira vez que eu venho na sede da CTB, parabenizar o presidente aí por essa conquista, para os nossos trabalhadores, é muito importante. Eu queria que o Renato comentasse essa questão da dita escola sem partido, que eu prefiro chamá-la de lei da mordaça. Eu sou professor no DF, tem o Jairo ali também, a gente tem enfrentado essa batalha de ir ao Congresso Nacional, e nós íamos, nos anos anteriores, ao Congresso, lutar pelas nossas questões, e nós atualmente temos enfrentado militantes também do lado de lá. E é um pessoal muito truculento, assim, altamente agressivo, citam Paulo Freire, Karl Marx, e a gente pergunta o que você leu desses caras, eles não conseguem dizer nada. É aquilo que o Renato falou, é uma mediocridade assim, elevado ao extremo, nas máximas potências que possam existir. O diálogo é impossível com essas pessoas, e eles elegeram deputados, né? Tem uma deputada no Distrito Federal que foi eleita, ela leva uma trupe de cavalo junto com ela, e eles saem atropelando a gente de qualquer jeito. Mas assim, eu queria relatar uma situação que, do ponto de vista do debate, igual o camarada Renato coloca, não tem ninguém, assim, a gente da esquerda consegue rebater qualquer argumento, a gente tem essa possibilidade. Mas o nosso problema é que a gente demorou, nós saímos das bases, né? No DF, no primeiro turno, o Bolsonaro ficou em primeiro e o Ciro em segundo. Aí nós fomos para as ruas porque percebemos que o trem estava horrível. E aí nós conseguimos no segundo turno quase que 400 mil votos para o Haddad. Mesmo assim ele ficou em segundo. Mas a gente conseguiu isso nas ruas, voltando a debater com a sociedade. Colocamos mesas na rodoviária do Plano Piloto, quem conhece lá, onde passa principalmente a periferia, né? As pessoas mais simples, porque elas não sabiam o que estava acontecendo. Então eles fizeram isso através das redes sociais, que até a pessoa mais humilde, ela tem o celular e lê aquilo, e aquilo é a verdade absoluta. Mas a gente consegue com argumentos desconstruir isso, mas nós não fizemos, e por isso perdemos. Então eu queria que comentasse isso também, a lei da mordaça. Obrigada. E o tempo também é importante. Ives. Boa tarde a todos, a mesa. Foi brilhante aqui, acho que muito pericial a exposição, tanto do Navarro como do Renato, mas o debate da ampliação, ele nos traz algumas reflexões para que a gente possa realmente direcionar as ampliações, tanto no nosso campo, de movimentos sociais, progressistas, democráticos, mas também institucionais. E trago aqui justamente o aparato jurídico que se deu para o início desse aprofundamento de crise democrática e política aqui no Brasil. Porque, enquanto movimentos sociais, quantos advogados nós estamos formando? Quantos advogados nós estamos colocando nas representações de seus conselhos regulamentares, como o OAB e tantos outros? Quantos nós estamos formando juízes? Quantos professores nós estamos formando
Desses professores, quantos estão sendo eleitos ou elevados a lideranças ou a referências nos seus setores? E a gente precisa realmente fazer isso. Assim como, quantos pastores nós temos nos nossos sindicatos? Não que a gente trate aqui agora de ter uma cota religiosa, mas estamos dialogando com esse segmento, porque na igreja que eu frequento, eu participo de ter esse encontro de casa, aí sei o quê, e lá nós fomos massacrados. O fundamentalismo religioso. E a gente precisa avançar e ampliar nesse sentido também. E daí a provocação para a mesa. Né? Em que direção é essa ampliação? Como o Renato bem falou, né? O espírito democrático, né? As forças democráticas, que não só necessariamente estão na esquerda. Acho que o colega que me antecedeu falou muito bem, né, da intensificar as bases e as camadas populares, porque são a maioria, né? Mas não são as formadoras de opinião. E a gente precisa agir estrategicamente para tentar resistir ao aprofundamento me permito aqui, do buraco que a gente se inseriu e que estamos perdendo a visão da sua saída. Obrigada. Vamos dar continuidade aqui ao nosso debate e agora, pelo tempo de 5 minutos, inverter aqui, passar ao Renato e logo em seguida a gente ouve aqui o Alexandre Navarro. Renato. Bem, camaradas, companheiros, companheiras, o que é que eu podia dizer aqui nesse breve debate? Eu acho que os 4 companheiros levantaram questões centrais. Eu vou exatamente dar ênfase a uma dessas questões. Aqui na minha intervenção eu perguntei por que eles ganharam a batalha política ideológica. Eles ganharam a batalha política ideológica, por isso que digamos assim, toda essa exaltação minha, mas eles ganharam. Ganharam. Uma das questões vocês levantaram aqui. Há sim uma ausência nossa da participação e da ligação com as grandes massas. Porque se a gente tivesse ligado, por exemplo, boa parte das massas sob a nossa influência, a gente mantendo vínculo com essas massas, a narrativa deles não ia pegar tanto assim. Evidentemente que a ausência nossa, quando eu falo ausência, essa ausência em torno desse contato de narrativas com o povo. Que eu estou exatamente sempre dizendo para o povo o que é que eu acho, o que é esse governo, o que foi o governo Temer, existe ou não existe corrupção, por que a corrupção, a questão da violência, por que a questão da violência. É evidente, se a gente tivesse mais entrosado, a gente ia responder a isso, juntar massas. Então essa narrativa é uma narrativa que nós não chegamos a ela, nós estamos fora delas. É óbvio, essa é uma questão que se a gente tivesse presente, quando eu digo presente é assim, é vinculado a boa parte do povo. Era mais difícil essa narrativa deles pegarem. Por isso que eles venceram a luta política e ideológica, não é por acaso que venceu, que exatamente o que é que diz aqui o Alberto, o que é que são as escolas hoje, como é que eles entram de forma truculenta, autoritária, xingando as pessoas, falando de Marx sem saber nunca que diabo é esse. Ou seja, se os ministros dele, o ministro tão importante como o ministro das Relações Exteriores, diz que a Revolução Francesa foi produto da cultura marxista, imagina. Nem ele sabe bem que diabo é isso. Ou então, para ser mais fácil, chama que é tudo comunista, porque comunista, no meio de boa parte do povo, é xingar. Então, usa o caminho mais próximo. Não é comunismo, isso aí é um comunismo. Não pode existir esse comunismo aqui. Tira esses comunistas daqui, tira a força do martelo, etc, etc. Então, você vê,
É uma narrativa simples, simplória, primária, e que isso pegou em boa parte do povo, a partir de uma situação que é o quê? Que foi criada, foi adubada para isso. A visão antipolítica e antipolítica, sobretudo antipolítica. O Bolsonaro aparece como um cara fora da política. Veja, um cara que ficou 20 anos como deputado federal, não fez porra nenhuma. Um deputado medíocre. Ou seja, e esse cara que capitaliza o sistema político, é o antissistema político, é ele. Então isso foi adubado pela grande mídia. A mídia exatamente jogou nesse sentido, e o povo é político, é ladrão. É político, não presta. Então isso foi criado, isso foi montado. E nós começamos, inclusive, a perder essa luta ideológica a partir, isso é mais ou menos quase que um consenso hoje, a partir de junho de 2013. Foi aí começa o plano inclinado. Parece o plano inclinado. E nós fomos perdendo essa disputa, fomos perdendo essa narrativa. E a gente não conseguiu se vincular mais ao povo, às massas, etc. Essa questão de se vincular ao povo, às massas, não é um problema assim tão simples, pessoal. Eu vejo o seguinte, na década de 60, os sindicatos tinham ligação direta com as massas trabalhadoras das periferias, as massas simples da periferia. No Rio de Janeiro é um exemplo concreto. A Zona Oeste, a Zona Norte do Rio, os sindicatos estavam ali, quer dizer, vinculados, enraizados com aquela massa. Hoje são as igrejas evangélicas. E nem com essa igreja evangélica tem diálogo. Nem com ela tem diálogo. Então você veja que são problemas importantes que nós vamos ter que enfrentar. É outra situação, é outra realidade. Sem essa capacidade de nos vincular ao povo, à massa, etc., vai ser difícil a gente enfrentar a situação. E uma frente ampla, por que ela é importante? Chega a dizer mais uma vez, ela é importante por isso, porque você tem que reunir cada vez mais gente para mostrar que esse governo, aí o exemplo já é concreto, é as massas, o povo percorrendo sua própria experiência. Aí já é o concreto, aí o que é que esse governo está fazendo? Aí eles vão sentir já as consequências, aí fica mais fácil na luta política e ideológica para que a nossa narrativa possa penetrar mais nas massas. Já tem gente, inclusive, que expõe esse governo. Tem um núcleo duro deles, mas tem uma parte que votou, achando que não tem outro. É um voto de protesto, eu voto nesse cara. E então esse pessoal vai ver logo quem é. O tal voto de protesto dele, onde é que foi parar. Então essas questões, companheiros, são por isso que é uma frente ampla. Uma frente ampla que a gente vai congregando gente, e a nossa narrativa que é desmascarar isso que está aí. Entregando o país, tirando direitos e uma visão autoritária, repressão. Vai vir repressão, sim. Então aí está o nosso diálogo, aí está a nossa narrativa. Então são essas questões assim que eu queria enfatizar nesse espaço de tempo que eu tenho aqui para responder, talvez assim, uma parte que eu acho que é importante do que foi levantado aqui por vocês. Obrigado. Obrigado, Renato. Vamos ouvir o Alexandre Navarro. Obrigado a todos que se manifestaram. Manifestam deficiências nossas, só talvez algum caminho. O rapaz lá da Bahia fala de uma reunião que teve com o Haroldo Lima lá, inclusive, que sugere, inclusive, a participação de gente do PSDB. Eu também acho que tem que trazer as pessoas. O que sobrou do PSDB. Acho que tem que discutir isso na frente ampla. Eu acho que tem que trazer essas pessoas, divergências sobre pontos, sobre formas de convivência, sobre questões. Você desfaz isso. No fundo, essas pessoas têm posições contrárias ao que está aí. Um regime de pós-verdade. Na pós-verdade, você fala qualquer imbecilidade, está valendo. Como falou, Mário trouxe aqui para mim, você bota nas redes sociais uma imbecilidade, uma coisa fora da realidade histórica, material, processual, e vira verdade. Ministros são alçados a falarem uma coisa dessa. E se torna verdade, não se questiona, não tivemos capacidade de contrariar essas coisas. De outro lado, o processo de pessoas,
Alguém perguntou onde estão os nossos advogados, onde estão os nossos ministros, onde estão. Quem que a gente está botando nesses lugares de ocupação dos espaços sociais? As igrejas neopentecostais estão fazendo esse processo, que vão à casa do cara e promete um mundo melhor. Promete uma coisa que vai acontecer em carne, em osso, é uma coisa que vai acontecer no espírito. Religião mesmo, não religiosidade, que é uma coisa diferente. Religião, CNPJ com um monte de gente prometendo coisas. A católica, inclusive, é a mesma coisa. A gente não consegue fazer isso. Como que pode ter ganhado a postura, as coisas que foram propostas, num país que você olha para a realidade social do país e vê que nessas áreas onde as igrejas neopentecostais têm uma força muito grande, onde chega o dia a dia das pessoas, traz alguma esperança de alguma forma, a população negra brasileira que não tem resposta nenhuma para isso. Você pega os dados da consciência negra que teve semana vencida, você vê de que cada 100 mil homicídios, 100 homicídios no país, 71 são de negros. Na capital de São Paulo, de cada 100 favelados, 70% são de negros. Dos 16,2 milhões de miseráveis absolutos do país, que ganham menos de 1,25 dólar por dia, dos 16,2 milhões de miseráveis do país, 70,68% são de negros. O desemprego, a pobreza da população negra no país, em 2004 era 73%, agora em 2014 76%, aumentou. Como que essas pessoas, com um discurso desse chegou a essas pessoas? Talvez uma pergunta, como chegou um discurso a pessoa que não tem um horizonte, não tem um amanhã, não tem um depois da manhã, o filho não vai ter, o neto não vai ter, o outro não vai ter. Como que chegou um discurso para uma proposta que vai lhes tirar mais, vai tornar a vida mais difícil, sem mais perspectivas, para todos, isso vale qualquer ser que vai ter um certo processo de depauperização, porque não é um processo, aparentemente, de um governo que vai fazer uma equalização de renda de oportunidade. É um governo que vai centralizar, como falou o Renato, como todos falaram, o rentismo, que vai concentrar a capacidade de dinheiro virtual. Há um chute, que você tem 10 PIBs mundiais de dinheiro imaterial, virtual. 10 PIBs mundiais do mundo todo, só de dinheiro alavancado, dinheiro imaterial, que são esses dinheiros que trafegam ilicitamente ou ilicitamente pelo mundo, mas que não tem, você não pega, você não vê. Não vê, vai dar para essas pessoas que não botam um prego na parede. Não criam emprego, não equalizam a sociedade, não distribuem renda, não botam um prego na parede que você está fazendo para isso. Aí se pergunta, como que a gente vai ampliar isso se não tiver até um recuo nas opiniões para trazer outras pessoas que pensam diferente da gente, mas pensam no todo contra essa segregação humana, contra essa falta de oportunidade. É preciso de ouvir outros, e tem muitos, não só isso que eu citei, como o pessoal lá da Bahia citou, tem outros que podem vir para uma discussão dessa numa questão frente. Não é o hegemonismo de A ou de B, o hegemonismo ou o exclusivismo de A ou de B, porque não deu certo quando foi com os exclusivistas, deu certo no processo administrativo e não deu certo no processo eleitoral. Perdemos, não conseguimos, não tivemos capacidade de dar essa resposta para o pós-verdade. Fala em kit gay, o que se discute? É verdade, verdadeiro. Fala qualquer bobagem, é verdade. Você não discute, não questiona mais isso. Quiçá consigamos ampliar isso. Você é um cara que tem consciência disso, é importante, para fazer o contraponto dessa tentativa de exclusivismo de A ou de B. Não dá, porque a resposta foi ruim. Quando se optou por isso, a resposta foi ruim. Há que se ter revezamento e coletivismo nessa discussão, que todos discutam, que todos possam participar. Não tem que ser fulano ou cicrano porque é de partido A ou de partido B. É bom que essa coisa se discute, que você amplie com outras pessoas que pensam até
diferente, acham que isso aqui é um vermelho escuro, eu acho que é claro, não é tudo vermelho. Torço que os movimentos sindicais consigam recuperar o que já foi um dia, de estar junto e foi substituído por outras formas de organização social, para ajudar nessa dialética, e com outros também que divirjam, que voltem, que recuam, que avançam, para você dar um passo atrás para dar dois à frente. Muito obrigado, Gilson, de novo, estarei aqui quando espero, provavelmente ano que vem, né, de alguma coisa anunciada, já trancos e barrancos anunciados, desilusões, terão desilusões. Aparentemente é muito arrojado a tentativa de fazer essa mudança que se propõe, para tentar ler de novo. Isso é importante, fazer logo no começo já como que está dando esse troço, que monstro está se criando, como que é isso, tem futuro ou não tem futuro, vai morrer, vai naufragar? Pode ser que as próprias incongruências façam, ou não, pode ser que se organize, pode ser que eleja um presidente da Câmara e um presidente do Senado que já são, que esses são mais habilidosos em resolver o problema dessas coisas. Se botar alguém novo, toma as caras. Talvez continue com o mesmo procedimento, até porque são profissionais, e resolva isso, não para uma coisa boa, mas para uma coisa, infelizmente, pior do que já temos. Obrigado e parabéns a vocês todos. Agradecimentos em nome da direção nacional da CTB, ao companheiro Renato Rabelo, a rica contribuição aqui do debate, da mesma forma o Alexandre Navarro. Quero convidar aqui agora para coordenar essa parte dos trabalhos, dentro do horário previsto, o companheiro Guiomar,